Olá, estamos iniciando mais um programa da Fentech TV. E hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios o engenheiro José Roberto Cachel dos Santos. Ele é mestre em engenharia sanitária, doutor em hidráulica e saneamento, professor da Universidade de Mogi das Cruzes, aposentado da Sabesp e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Doutor Cachel, nós iniciamos o nosso programa fazendo aí uma pergunta para o senhor, dizer como é que estão os nossos reservatórios, as nossas bacias hidrográficas que abastecem a Grande São Paulo. Olha, a situação no momento é a seguinte, nós estamos, o Cantareira tem aí um volume armazenado de 50 milhões de metros cúbicos, 5,1%, isso aí já está sendo bem divulgado. O Guarapiranga está numa situação razoável, está com 47,8%, 81 milhões de metros cúbicos, né, armazenados. O Rio Grande também está numa situação boa, com 74%, 83 milhões de metros cúbicos. O Rio Claro, embora a porcentagem mostre aqui 26%, o volume armazenado é 3,55%. E eu considero crítico. Não está lá grande coisa, apesar da... No Alto Tietê é o mais crítico, mais tarde a gente discorre melhor sobre isso. Está no momento com 10,7% e no meu entender, não é exatamente isso, é menos que isso, depois eu explico melhor por quê. O Alto Cotia também está com 470 milhões armazenado, embora mostre uma porcentagem de 28%, mas eu também acho que é um volume crítico, que não está lá grande coisa, certo? Bom, então essa é a situação dos nossos mananciais. Muito bem. O que nós podemos levar para o nosso público, informações, e que a pergunta é o seguinte, até quando temos água? Bom, a detalhe é o seguinte, pelas simulações que eu fiz, combino com o que aparece aí, feito lá pelo colega professor Zufo lá de Campinas, e que aparece também feito aí por outros institutos de pesquisa, é mais ou menos unânime o seguinte, esse volume morto 2, ele está, no momento é de 50 milhões de metros cúbicos, ele lá para o final de abril, ele esgota, a continuar as retiradas que estão sendo feitas. Isso Cantareira? Cantareira. Em seguida, existe mais 41 milhões de metros cúbicos que irão aí até meados de junho, alguma coisa assim, é mais ou menos unânime. A partir daí, o sistema Cantareira ficará apenas com as vazões afluentes, ele não vai secar completamente, os rios não vão parar de correr, não vai parar de chegar água. Mas se nós levarmos em conta as vazões que ocorreram o ano passado, eu diria que lá para junho essa vazão afluente não passa de 5, 6 metros cúbicos por segundo. E o consumo em São Paulo hoje? Hoje está entrando na elevatória Santa Inês, coisa de minutinho. Hoje o Cantareira, vazão retirada está 17,35. Sendo que esses 5 vai ter que ter algum para a região de Campinas e o que sobrar para São Paulo, né? Imagina 5, sei lá, um para Campinas, 4 para São Paulo. Isso ocorre em todo o estado de São Paulo? Todo o estado? Sim. Não tenho essa informação com precisão. Não, eu tenho me pelo menos nos lugares onde a Sabesp atua? Não, porque essa informação não é passada. O que aparece aqui são mananciais da Grande São Paulo. Agora, por que os nossos governantes, a Sabesp e tal, não bota isso a claro para o público? Olha, é muito estranho realmente essa falta de transparência. Eu tive uma informação que existe um relatório aí que vazou. Hoje as coisas vazam na net, em questão de instantes o mundo inteiro está sabendo. Exatamente. Eu não lembro aonde, que eu sei que apareceu no meu e-mail esse relatório. Um relatório que foi elaborado justamente por esse departamento aqui, pelo pelo MAG, que é o departamento da Superintendência de Produção, aí da Sabesp, da Metropolitana, que é encarregado de fazer o planejamento
da utilização do recurso hídrico. E eles, no final do ano de 2013, eles detectaram uma situação hídrica alarmante, porque o que vem acontecendo desde maio de 2011, por incrível que pareça, as vazões afluentes ao sistema Cantareira começaram a apresentar valores abaixo da média da série histórica. E muito próximo à média da pior seca que aconteceu até então, que foi de 1953, coisa de 25 metros cúbicos por segundo. E isso veio isso já era um alarme, não deixava de ser, certo? Sem contar em conta a pluviometria, que também caiu, mas lógico, o reflexo foi esse, redução. Quando nós entramos em 2014, essa afluência ela passou a ficar abaixo da mínima, abaixo da mínima da série histórica. Não da média mais, mas da mínima. E chegou a 50% da mínima. Em termos de evento hidrológico, isso foi um desastre, assim, um evento, um acontecimento absolutamente fora de série, que nesse aspecto não se pode culpar de maneira nenhuma o governo do Estado. O governo do Estado não tem como controlar chuvas, né? Ninguém tem como controlar chuvas. Então, mas teria como controlar o consumo? Sem dúvida. O que eu coloco, e que muita gente percebeu e coloca, que é que a questão não é a seca em si, que é fato, e é um fato extraordinário. A questão é como isso aí vem sendo gerenciado. O que eu também, a coisa está no meio, tem contato com jornalistas, essas coisas, e a gente fica, né? E surgiu ontem mesmo no nosso post lá, todo esse pessoal que mexe com isso, nós temos um post, e surgiu o seguinte, que o subsecretário de imprensa, quando no início do ano passado foi apresentado esse plano de racionamento convencional, dividindo em áreas, etc., pelo MAG, da Sabesp. E o que ocorreu é que foi torpedeado. Justamente quem deu o palpite para não fazer isso foi esse secretário aí que me falava. O Alckmin. Doutor Alckmin, o senhor vai perder a eleição, porque ele foi assessor de imprensa do Serra em 2002. Sim. E falou, o senhor vai entrar pelo cano igual o Serra entrou. Um apagão. Se o senhor decretar racionamento, o senhor perde a eleição. Aí, a explicação que até onde é fato verdadeiro, não sei, mas a fonte que me passou isso é segura. Tudo bem, vamos a um pequeno intervalo. Vamos. E continuaremos com a nossa entrevista. Voltamos a entrevistar o professor Dr. José Roberto Cachel dos Santos. Continuando a nossa conversa do bloco anterior, claro que nós sentimos, né, que não falar da crise da água durante a campanha foi uma preocupação do governo. Mas agora já passou a eleição e essa crise está à vista de todo mundo, só não vê quem não quer ver. Por que ainda continua escondendo, dizendo que nós vamos ter água? Olha, eu não sei, viu? É uma coisa muito estranha, porque terça-feira agora teve um evento lá na Itataiaçupeba, do anúncio lá da obra de reforço de capacidade de adução lá do Guaratuba, né? E para mim não é... Que o prazo é 1 ano e meio? Não é o prazo 1 ano e meio, é que... Não, o prazo, assim, não, era um aumento para até 1,5 de metros cúbicos por segundo. Tudo bem, eu acho que não é inútil, mas o problema é que esse 1,5 ele não é constante, é só quando tiver mais chuvas e mais... Na verdade, o Guaratuba, com vazão firme, ele não chega a dar nem meio metro cúbico por segundo. Mas não invalida a ideia, quando tiver água vai se transferir, vai servir. Não vai dar 1,5 em média, mas mais que 0,50, né? Com certeza vai dar. Então não é alguma coisa no meio de toda essa desgraça. Não vou dizer, não vou criticar isso não. Acho que não está perdido, não. Não é perdido não. Mas a questão foi o seguinte, no meio dessa história toda,
O diretor, meu ex-chefe, Paulo Massato, chegou lá e chutou o balde. Eu nem sei se estava previsto. Ele chega lá e me anuncia, não, vai ter, e é isso mesmo, para garantir, porque diz que houve uma orientação do governador para que, não, em hipótese nenhuma, deixasse esvaziar o Cantareira. Estão tirando 16, para não esvaziar e chegar pelo menos até outubro, novembro, onde se espera, espera grão, pelo amor de Deus, que volte a chover, né? Teria que reduzir para 10 agora. Pensou? Então, aí foi onde, claro, para chegar nisso, o que teria que fazer? Reduzir, entrar nesse rodízio maluco aí, 5 sem água, 2 com. O Paulo Massato foi franco, ele falou isso mesmo, ele falou lá, sim, 10, sim, 12, tem que reduzir para isso. E é isso mesmo. Aí, de repente, hoje, já estou vendo nos jornais aí que a cantiga já não é essa, não tem que fazer racionamento, não vai fazer. Então, eu fico por entender, parece que estão batendo cabeça para tudo que é lado. Realmente é isso que o nosso público gostaria Fica de saber. Fica confuso. Então eu sou qual pobre, a providência que o governo pobre vai deu tomar? Que depende do que aparece na imprensa, do que eu consigo analisar. Olha, isso aqui, essa informação aqui começou no dia 15 e 16 de dezembro. E isso, 15 e 16 de janeiro agora. Depois que o Dr. Gerson Kelman assumiu. Isso aqui era segredo de Estado. Isso, o Gilberto sabe disso, a gente, né? Que, inclusive, saiu uma diretriz lá no tal de Código de Ética. Isso aqui, se alguém passasse esse tipo de informação para o público, a ameaça era demissão por justa causa. Porque passou segredos de empresariais, não sei o que lá. Isso aqui é público, pô. Não tem segredo nisso aqui. Pois é. Tanto que está aqui, o Dr. Gerson Kelman mandou abrir, pô, está aqui. O problema é que nem todo mundo sabe interpretar isso aqui, né? Não tá porque normalmente nós, leigos, nós queremos saber, nós vamos ter água, a água vai acabar? Pois vai é, acabar? mas a gente, que coisa, fica confuso, né? Porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. O rodízio estava certo que ia ser, agora já não vai mais. Não, mas é isso, se o governador quer que não esvazie tudo, tem que reduzir, pô, não tem jeito. Agora, gente, o sistema mais crítico não é o Cantareira, não é o Alto Tietê. Questão seguinte, o Alto Tietê são 5 represas, certo? Tem a represa vamos começar pelo fim, aqui pela ponta, onde está a estação de tratamento, que é a represa do Itaiaçupeba. Aqui é feita a captação. Tem uma casa de bombas que manda para a estação de tratamento. O que está acontecendo aqui? Essa está mais ou menos com 19, 20 milhões de metros cúbicos aqui, eles computam como volume útil, e não é. Esse volume, na verdade, ele nem morto ele é sepultado, pelo seguinte fato. A Sabesp tentaram aproveitar o máximo desse volume. E aí tem um detalhe, nós temos bombas lá. E bombas, elas exigem uma carga hidráulica mínima para que não aconteça um fenômeno chamado cavitação. Traduzindo em linguagem popular, é como se entrar, forma vapor na entrada, mas é como se entrasse ar na bomba. E aí ela começa a bomba de eixo começa a vibrar. E eu soube também que uma dessas bombas chegou a estourar. E a partir de 20 de novembro eles começaram a recuperar. Se você pegar aqui o nível, 745, 41,50 mil, chegaram a operar com 740, 30. E aí, ó. Bom, muito bem. Olha, no dia 16, estava com 742,19. Bem, um pouquinho acima do 741,5. Hoje está com 752,16, ou seja, eles não estão deixando nem chegar no 741,5. Ou seja, o que você tem lá hoje aqui, que está escrito aqui, 19,8 milhões de metros cúbicos, que é volume nem morto, nem na UTI, nem é sepultado, não pode. Esse volume aí não vai utilizado. Simplesmente, se começar a chover e aumentar dele, sim, ele pode utilizar. Mas não está acontecendo isso. Certo. Então, pronto, ponto. Segundo, hoje retira-se hoje, trata-se, produz-se hoje lá, em média 10,71 metros cúbicos por segundo. Quem está segurando isso aí são, por exemplo, a represa do Biritiba, ela passou do volume e tem umas bombas, tipo essas do meu 7 lá, que consegue retirar. Eu soube que eles estão operando essas bombas aí umas 8 horas por dia, que dá 1,30 m do Biritiba. Então o Biritiba já está sendo utilizável. Está mantendo. Bom, muito bem. Depois, a Jundiaí, ela está num nível tal, é mínimo para conseguir um pouquinho acima da soleira do canal, que transfere para baixo. Então, também o volume tem lá. Então, nessas duas represas
Aí que seriam 19 mais 3, 22 milhões de metros cúbicos. Não conta com ele. Isso aí é volume que não dá para usar. Aí vem a Biritiba, dá para usar um pouquinho, ótimo. A Paraitinga estão retirando só um e pouco, ela aguenta, está dentro da ideia, ela vai durar um bom tempo isso aí. Certo. Agora o problema é a Ponte Nova, estão tirando média de 8 e 9. Final de março esvazia. Trata-se 10, perde 8 a 9, foi o Alto Tietê para o espaço. Por isso que está essa correria da reversão da Billings para lá. Aí vão mexer na Billings. E aí vão botar água de péssima qualidade para Itaiaçupeba. Mas a Billings não abastece já o ABC? A Billings abastece o ABC no braço do Rio Grande, 5, está com 4,5, 5 alguma coisa, 5 metros cúbicos por segundo, agora com esse sistema de membranas lá, certo? E está aguentando, está aguentando. Mas o braço da... O braço que separa, a via Anchieta separa... Isso, a barragem Anchieta. Tá. Isolada. Então aquela parte indo para Santos do lado direito, é essa que vão bombear. Não, aí está um problema, eles não sabem se vão bombear da Billings para o braço do Rio Grande e lá no fundão captar e jogar no Rio Itaiaçupeba-Mirim, ou do braço do Rio Pequeno também, os dois estão assim, um aqui e outro aqui. Aí você consegue bombear também para lá. A questão é a seguinte, se você bombear para o braço do Rio Grande, a extensão, o tamanho da elevatória para fazer essa transferência fica melhor. Eu já dei uma estudada nisso. Se você usar o braço do Rio Pequeno, essa elevatória vai ficar alguns quilômetros, uma adutora, coisa vai ficar uma elevatória maior, claro. Certo. Aí vem o seguinte, se você jogar a água da Billings no braço do Rio Grande, você estraga, você deteriora a água que vai entrar em duas etas, na Rio Grande e na Itaiaçupeba. Se você usar o braço do Rio Pequeno, você só joga a água da Billings na Itaiaçupeba. Então, eu acho que o dilema é esse, que estão estudando para... O que fazer? O que fazer, o que é melhor. Aham. Entendeu? Então, eu acho que é isso. As duas soluções são possíveis. Bom, o que nós temos na Billings? Nós temos, então, esse Rio Grande, certo? 5 metros cúbicos por segundo. Nós temos a reversão do Itacoacetuba, que está parece que em 2 e pouco, mas estão pretendendo tirar mais para jogar no Guarapiranga, certo? E aí nós temos 6 metros cúbicos por segundo lá na tomada d'água, que vai para o Rio das Pedras e desce a represa. Essa água, ela serve para 2 metros cúbicos por segundo, para manter as turbinas da Henry Board girando, e a Henry Board entra assim, ela dá umas entradas no pico, sim. Conforme tem a água na Billings, ela dá umas entradas no pico. Então, precisa estar rodando para poder entrar. Entra, para, tá. Bom, e aí, 4 metros cúbicos por segundo desses 6 é para abastecer a Baixada. Sabia disso? A Billings abastece a Baixada. Abastece a Baixada. Pelo seguinte, tem a Itacubatão lá. E no Rio Cubatão, e tem 2 tomadas d'água. Uma acima da Henry Board, que é água boa, mas é pouca. Nem na época de chuva dá conta, às vezes, desses 4. Então, no momento, com certeza, a Itacubatão está usando água da Billings. Então, você vê, 6 mais 4, 10, mais 5, 15. É o que a Billings tem. Talvez nem isso. E o que esses 4, na verdade, vai tirar do volume. A Billings tem uma porcentagem alta, mas em litros... porque ela não foi concebida para isso. Então, ela tem 1 bilhão e 200 milhões de capacidade, com uma área de contribuição só de 500 km². O sistema equivalente do Cantareira também tem mais ou menos essa capacidade, só que tem uma área de contribuição de 1 milhão e 900 mil km², 4 vezes maior. Pô. Entendeu? Pois bem, nós vamos mais a um pequeno intervalo e voltamos a seguir entrevistando o Dr. Cachel. Olá, Fentec volta com uma entrevista com o Dr. Cachel, que está trazendo informação sobre a água em São Paulo, ou na Grande São Paulo. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a chuva. Tem chovido muito, o pessoal fala que falta chuva, mas a gente vê enchente todo dia em São Paulo. Aí
Tietê, o Rio Pinheiros transbordando, o Tietê transbordando, inundação, poça d'água, carros aí rodando. E essa água? Então, a questão é o seguinte, é que são dois fenômenos hidrológicos distintos. Um é a chuva, essa chuva que não vem acontecendo por causa do tal do bloqueio, todo mundo já ouviu falar nisso, desce o rio voador, desce a umidade da Amazônia, sobe o ar frio, porque a frente fria não tem umidade, é ar frio. Então, chega aqui, ar frio, bolha d'água quente, desce a umidade, mistura no caldeirão a coisa e tome água. Só que essa água da frente fria, essa chuva da frente fria, ela cobre toda a bacia. Aí o que acontece? Você tem 30, 40 milímetros por dia. Cada milímetro que cai é 1 litro por metro quadrado. Pegue 1.900.000 da bacia, multiplique por 30, vê quantos milhões de metros cúbicos só num dia vai dar. Num dia, 24 horas. Então é uma chuva que vai contribuindo devagarinho. Aqui nós temos 30 milímetros em 1 hora. Então, o que a gente tem? Uma vazão, né? 30 milímetros em 1 hora multiplica, por exemplo, uma área de 1 km² toda impermeabilizada. Isso gera um volume não tão grande, mas uma vazão, né? 30 mil metros cúbicos em meia hora que tem lá um buraquinho, uma boquinha de lobo para entrar, inunda tudo. São fenômenos distintos. A outra é longa, cobre toda a bacia, que é a boa, que é de frente fria, que recarrega os aquíferos, que no limite para cima provoca enchentes, e quando não vem, provoca essa desgraça aqui, porque não recarrega o subsolo. E aí as vazões afluentes vão afundando cada vez mais. Bom, existe sim a possibilidade, eu acredito que não se levava, não se cogitava, porque tem muita água lá no Cantareira, tem muita água, nunca teve esse problema sério mesmo. Deu uns ameaços aí em 2001, sei lá, mas não chegou ao crítico. Então, besteira pegar água de chuva para quê? Tem água aí, coisa, tem todo o trabalho de coletar isso, tratar, não sei o quê. Falava, mas agora virou uma possibilidade real. E sem dúvida, agora não é de uma hora para outra que você vai passar a utilizar água de chuva. Não é bem assim, pega, sim, nada. Não é tão simples. Não, primeiro, a água de chuva está sujeita à contaminação de poluição do ar, de poluição dos telhados, certo? Segundo, nós temos aqui o problema de emissão de dióxido de enxofre, que acidifica. A água de chuva por si já é ácida, agressiva. Teve caso um arquiteto lá em Mogi que veio me perguntar, eu fiz uns sistemas aí, e está destruindo toda a instalação do cara por causa de corrosão. O que eu faço? Põe barrilha igual em piscina, né, para corrigir isso. Mas tudo bem. Então não é assim usar. Então sim, tem que ter. Agora, o senhor acredita que essa falta de chuva realmente é o aquecimento global ou é uma coisa cíclica, que anos em anos tem isso aí? Ninguém sabe. Os climatologistas, os meteorologistas estão tudo perdidos. Você vê especialista falando, ninguém afirma, nem que é desmatamento na Amazônia. Hoje mesmo eu vi o senhor falando ali, não lembro o nome dele, que primeiro não vão desmatar a Amazônia inteira. Segundo, mesmo que desmata inteira, não seria tão drástico assim. Então está existindo algum fenômeno, na verdade, que o pessoal está interpretando, esse raio dessa bolha de alta pressão, que normalmente fica no oceano e parece que 2 anos seguidos se deslocou para o continente. Aí isso ninguém sabe por quê direito. Certo. Então ninguém sabe mesmo. Eu imagino, não é minha praia, não tem como. Se quem mexe com isso não sabe, imagine eu. Né? Imagine eu. Bom, uma das coisas que se cogitou é a construção aí de poços artesianos, semi-artesianos. Como é que você vê isso? Então, eu também, mas isso é mais assunto de geólogo, né? E os especialistas da área afirmam que existe um potencial até 10 metros cúbicos por segundo. Né? Que não é grande coisa em função do que se consome, 70, né? Mas existe esse potencial. Agora, precisa tomar muito cuidado. Primeiro, a burocracia do Estado para ter tudo aí, para dar uma outorga para um poço, ela é demorada, mas parece que estão falando em flexibilizar isso. E eu acho que também, se não flexibilizar, meu amigo, a turma vai furar mesmo e dane-se. Aí que vem o perigo. Porque, primeiro, esses poços podem, se mal executados, eles podem estar sujeitos à contaminação. Segundo, a água não surge no subsolo por geração espontânea, né? Infiltração. Dizem que a recarga de aquífero
de São Paulo se deve muito ao vazamento de água e esgoto da Sabesp. É o grande recarregador do aquífero, né? Bom, se colocar mais posse e aproveitar isso, ótimo. Então a perda reduz, né? Sem dúvida nenhuma, de uma forma indireta, mas reduz. E o cuidado também da superexploração. Se começar a fazer poço do mar, todo mundo usando, superexplorando, o aquífero seca também, né? Também seca. Se não tiver recarga, seca. Nós estamos numa situação que a recarga tudo tá tem ruim. que tomar cuidado, né? Tudo tem que tomar coisa cuidado. Tem que ser bem orientado. É possível, sim, mas é possível. Outra possibilidade, por exemplo, para reuso, e muita gente está fazendo, e parece que está fazendo direitinho, é pegar a água cinza, que o pessoal fala, que é a água de banho não água de descarga, o esgoto sanitário não. O que não for sanitário, a maioria dá para você tratar e lavar roupa. Pátio, irrigação, assim como água de chuva, por exemplo. É óbvio que de abril a outubro não dá para contar com água de chuva, né? Muito bem. Então seria outra saída. Mas são coisas que não se cogitava. Primeiro, a Sabesp nunca iria estimular isso em função de que tem, né, visa lucro. Tudo bem. Bom, uma última pergunta para o senhor, que nós caminhamos para o encerramento do programa. As obras previstas que o governo está discutindo, já fazendo algumas previsões, essas obras trarão solução para a falta d'água? Bom, o que vem se cogitando? Uma é a transferência do Jaguari, mas isso é só lá para o começo do ano. Com uma ressalva, que ninguém colocou, mas a ANA passou uma resolução que só vai permitir essa reversão se o Jaguari do Paraíba tiver com 25%. Então, sei lá. Essa da reversão, a reversão da Billings, 4 metros cúbicos por segundo, não é uma obra pequena. Eu queimei a língua porque eu falei que não iam conseguir fazer as obras de aproveitamento Certo. E fizeram. Então, falo em 4 meses. Eu acho um prazo apertado, mas vamos esperar para ver o que acontece. A questão é a seguinte, essa obra, ninguém fala, mas essa obra do aproveitamento foi uma senhora obra e feita num tempo recorde, muito mérito do corpo técnico da Sabesp. A questão é a seguinte, o time é bom. O time da Sabesp, meus colegas, parabéns a eles. Ninguém ainda falou isso, mas parabéns a eles. O time é bom, o problema é o Filipão, que botaram para tomar conta do time. 7-1 para a estiagem. Muito bem, nós queremos agradecer a participação do Dr. José Roberto Cachel dos Santos e contribuindo para levar à sociedade informações sobre a crise da água na Grande São Paulo, né? E estamos aqui à disposição do senhor quando queira aparecer aqui nas nossas gravações. Eu que aproveito e agradeço de coração. O meu intuito, eu não pertenço a partido político nenhum e eu sou represento a sociedade civil através da Universidade de Mogi das Cruzes, no Comitê de Bacias. E o meu intuito é esse, é representar de fato a sociedade civil nisso, certo? Levar a informação que eu tiver com honestidade, com segurança. Eu procuro não passar nada que eu não tenha certeza absoluta. Certo? Tudo bem. Muito obrigado.